E a previsão legislativa encontra-se lá no artigo 960 do novo CPC. Artigo 960 do novo CPC nos diz o seguinte: a homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Então não tem essas hipóteses de competência concorrente? Perfeito. São demandas que podem ser propostas aqui, mas podem ser propostas também fora do Brasil. E a decisão tomada fora do Brasil pode ser executada aqui, pode produzir efeitos no nosso país. Para tanto, depende de homologação, depende do ajuizamento de uma outra ação, aqui agora, uma ação de homologação de sentença ou decisão estrangeira. Ação de homologação de decisão estrangeira. E aqui nós chegamos num detalhe que é muito cobrado em concurso público. Acorda aí. Atenção. Pega sua caneta vermelha. Pega seu marca-texto rosa. Porque isso aqui é muito cobrado em concurso. O que, professor? O que, professor? Onde que eu vou distribuir essa ação de homologação de decisão estrangeira? A decisão foi tomada lá fora. Quero executar aqui no Brasil. Quero que ela produza efeitos aqui no Brasil. Então eu preciso de uma ação de homologação de decisão estrangeira. Ótimo. Para qual órgão você vai direcionar a sua petição inicial? Qual é o órgão competente para julgar a ação de homologação de decisão estrangeira? Atenção, a competência é do Superior Tribunal de Justiça. A competência é do Superior Tribunal de Justiça. A competência é do STJ. A competência é do STJ. Por que eu estou repetindo? Porque na sua prova vai cair STF. Cuidado com as pegadinhas, com as casquinhas de banana. Outrora, em tempos anteriores, a competência era do STF. O STF já foi o órgão competente para conhecer e julgar as ações de homologação de decisão estrangeira. Não é mais. Não é mais. Atualmente, de acordo com o artigo 105 da Constituição Federal, de acordo com o artigo 105 da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, compete ao STJ processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Se liga no movimento. Atenção, isso é para você escrever de vermelho, se precisar ocupa aí umas 2, 3 linhas para ter destaque, para na hora que você for lá fazer a sua revisão, você bater o olho naquilo e já saber. Ação de homologação de decisão estrangeira. A competência é do STJ. Nas hipóteses de competência concorrente, a causa pode ser julgada fora do Brasil. Pode ser julgada em país outro, né? Pode ser julgada no estrangeiro e produzir efeitos aqui. Para tanto, ela precisa ser homologada. Homologada em ação de homologação de decisão estrangeira, cuja competência é do STJ. Ok? Agora, temos que prosseguir aqui. Temos que prosseguir aqui nos nossos estudos e nos nossos destaques. Por isso que eu ressalto alguns outros artigos do novo CPC, que merecem o nosso zelo, que merecem o nosso cuidado, e dizem respeito à execução da decisão depois que ela foi homologada. Ok? Então, peguei uma decisão estrangeira, ajuizei uma ação de homologação perante o STJ,
o STJ homologou. Essa decisão homologatória do STJ é título executivo. Então agora vamos cumprir. Quem é que cumpre? É a outra pergunta. Então mantenha aqui o foco. Olha o que o artigo 515 do CPC nos diz. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. Então, são títulos executivos judiciais. Inciso 8º, a sentença estrangeira homologada pelo STJ. Então, trouxe a sentença estrangeira, ajuizei a ação homologatória perante o STJ homologou. Perfeito. Essa decisão homologatória do STJ é um título executivo. Aí ele segue, no mesmo sentido. A decisão interlocutória estrangeira, após a concessão de exequatur, a carta rogatória pelo STJ. Então, trouxe a sentença, trouxe a decisão interlocutória estrangeira, o STJ homologou, o STJ concedeu o exequatur. Perfeito. Então, essa decisão do STJ é um título executivo. A pergunta que eu te faço agora é quem vai executar. Qual é o órgão competente para executar essa decisão estrangeira homologada pelo STJ? Qual é? Isso mesmo. Justiça Federal. Artigo 965 do CPC. Diz o seguinte: o cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal. Juízo federal não é a mesma coisa que STJ, longe disso. Longe disso. Atenção, a competência para a homologação da decisão estrangeira é do STJ. Foi homologada, a competência para a execução da decisão estrangeira homologada pela STJ é do juízo federal, é da Justiça Federal. E essa mesma premissa a gente encontra lá na Constituição Federal, artigo 109, que nos diz o seguinte: artigo 109 da Constituição Federal: aos juízes federais compete processar e julgar a execução de carta rogatória, após o exequatur e de sentença estrangeira, após a homologação. Quem concede o exequatur da carta rogatória e quem homologa a decisão estrangeira é o STJ. Só que quem executa é a Justiça Federal. Por isso, por favor, está no seu material, porque você já imprimiu, já está com ele aí em mãos, está no seu material, mas escreva no seu caderno. Escreva no seu caderno esse quadrinho aqui, ó. Pessoal, isso cai demais em concurso público. Primeiro aquela pegadinha lá de questionar qual é o órgão competente para homologar a decisão estrangeira. Aí cai na prova o STF. Não é o STF, é o STJ. Só que minha dedicação vai um pouco além. Porque pode cair na sua prova, por exemplo, quem tem competência para executar a decisão estrangeira já homologada. E aí cai lá, STF, STJ, Justiça Federal, Justiça Estadual. Qual? Justiça Federal. Então, escreva esse quadrinho aí no seu caderno. Competência para julgar, ficou até faltando aqui um RC. Por favor, coloque aí no seu material. Competência para julgar a homologação da decisão estrangeira, STJ. Competência para executar a sentença estrangeira já homologada pelo STJ. Competência Justiça Federal. Competência para julgar a homologação, STJ. Competência para executar a decisão homologada, Justiça Federal. Belezinha? Show de bola!
Toca o enterro. Toca o enterro. Vamos aí para um outro pontozinho de destaque. Tá? Esse tema de competência concorrente é um tema, de certa forma, complexo. Né? Ele tem minúcias, ele tem alguns detalhes. Por isso que a gente tem que ter cuidado e ir realmente um pouco mais devagar. Né? Nós já vimos as hipóteses de competência concorrente, genéricas, lá do artigo 21, réu domiciliado no Brasil, contrato que deve ser executado no Brasil, ato ilícito cometido no Brasil. Nós vimos as causas específicas, alimentos, cujo credor domiciliado no Brasil, ou o devedor tem rendimentos, tem vínculos patrimoniais aqui, né? Ações fundadas em relação consumerista, quando as partes especificamente se submeterem ao judiciário brasileiro, nós já vimos as hipóteses, artigo 21, artigo 22. Já vimos que, se a decisão for tomada por poder judiciário estrangeiro, ela produz efeitos aqui no Brasil se for homologada. Tem competência para homologar o STJ. Tem competência para executar a Justiça Federal. Outro ponto de destaque está previsto lá no artigo 24. Artigo 24 do CPC, que nos diz o seguinte: a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa, das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. O que o artigo 24 do CPC está dizendo? Basicamente isso aqui. Essas hipóteses de competência concorrente nos traz causas que podem ser julgadas fora do Brasil. Só que essa decisão tomada fora do Brasil só vai produzir qualquer efeito se for homologada. E quando eu digo qualquer efeito, estou me referindo inclusive aos efeitos processuais. Você se lembra, quando nós estudamos sobre a ação, que existe na doutrina e no próprio Código de Processo Civil, o que chamamos de elementos da ação, que são elementos que servem para identificar determinada ação e verificar se não tem outra idêntica correndo paralelamente, ou se não teve outra idêntica que já foi julgada e já foi transitada em julgada. Então nós temos esses elementos da ação. Quais são os elementos da ação? Parte, causa de pedir e pedido. Quando nós falávamos sobre elementos da ação, nós vimos que se eu tenho uma ação com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido que uma outra ação que está em trâmite, tenho aqui configurado o que a gente chama de litispendência. Tenho aqui configurado o que a gente chama de litispendência. Duas ações idênticas correndo ao mesmo tempo. Como é que eu sei que elas são idênticas? Porque tem as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Elas não podem continuar dessa forma. Alguma das duas tem que ser extinta. E será extinta a última a ser proposta. Então, tinha uma ação lá em andamento, foi proposta uma outra ação com a mesma parte, pedido e causa de pedir. Então, essa segunda vai ser extinta sem resolução do mérito. Por quê? Porque está configurado litispendência. Aí olha só como é precioso, complexo e preciso o texto do artigo 24. Ele nos diz que se tiver uma ação em andamento num determinado tribunal estrangeiro, o simples fato de ter uma ação lá no estrangeiro não impede que a mesma ação seja proposta aqui no Brasil. Tem uma ação correndo lá em Londres. E a mesma ação é proposta aqui no Brasil. Como é que eu sei que é a mesma?
porque tem as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. São idênticas, estão correndo no mesmo instante, lá na Inglaterra e aqui no Brasil. Eu tenho que extinguir essa demanda aqui no Brasil porque estou diante de litispendência? Não. Não. Por quê? Porque a decisão estrangeira só produz efeitos aqui, inclusive efeitos processuais, se ela for homologada. Se ela for homologada. Então não interessa. Tem uma ação em andamento lá, nada impede que a mesma ação seja proposta aqui. Por quê? Porque aquela ação lá na Inglaterra não me interessa. Não me interessa, ao menos até que a decisão seja homologada pelo STJ. É isso que o texto do artigo 24 está nos dizendo, e é um artigo importantíssimo. Olha lá, a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência. Não induz litispendência. E, portanto, não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa. Mesmas partes, causa de pedir e pedido. E das que lhes são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Daí eu posso ter uma mesma ação, ações idênticas. Posso ter ações idênticas em andamento em tribunal estrangeiro e em tribunal brasileiro. Por quê? Porque esse processo estrangeiro só nos interessa quando a decisão for homologada pelo STJ. Olha o parágrafo único do artigo 14. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então eu vou ter aqui duas ações ao mesmo tempo. Uma lá e uma no Brasil. E um detalhe. Se tem uma ação aqui no Brasil, isso também não impede que uma decisão tomada na mesma ação lá na Inglaterra seja homologada aqui. Porque alguns talvez estivessem pensando, tem uma ação na Inglaterra, mesma ação aqui no Brasil. Aí foi tomada a decisão lá. Pô, então não tem como homologar aqui, né? Não tem como homologar aqui, porque afinal tem uma ação idêntica correndo no Poder Judiciário brasileiro. Tem como homologar sim. Tem como homologar sim. A pendência de uma causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira, quando exigir a produção de efeitos no Brasil. Beleza? Então, mais uma vez aqui um quadro sinótico que eu desenvolvi para tentar ser o mais didático possível e colaborar o máximo possível com a sua compreensão. Olha aqui que dois quadrinhos preciosos. Primeiro nos diz, não induz litispendência o trâmite de ações idênticas simultaneamente perante o judiciário brasileiro e estrangeiro. Não induz. Até que alguma decisão seja homologada aqui. E no mesmo sentido, se não tem litispendência, não há que se falar em coisa julgada. Né? Imagina que teve uma decisão tomada lá num tribunal estrangeiro, lá no tribunal estrangeiro ela transitou em julgado. Só que não foi homologada aqui ainda. Então eu posso ajuizar a ação aqui. Posso ajuizar a ação aqui. E a parte não vai poder dizer lá na sua contestação, Excelência, essa ação deve ser extinta sem resolução do mérito. Por quê? Porque tem coisa julgada. A decisão estrangeira foi homologada? Não foi? Então não tem coisa julgada. Então não tem coisa julgada. Que é o destaque que faço aqui. Ó. Somente após o trânsito em julgado da ação de homologação é que eventuais processos idênticos no Brasil deverão ser extintos por ofensa à coisa julgada. Belezinha? Show de bola! Isso tudo sobre competência concorrente. Repiso, competência concorrente trata das hipóteses que podem ser julgadas pelo Poder Judiciário brasileiro, mas também podem ser julgadas fora do Brasil.
se julgadas fora do Brasil, podem produzir efeitos aqui, desde que seja homologada pelo STJ e homologada pelo STJ, executada pela Justiça Federal. Pode, não tem problema nenhum. E aí ter bastante atenção. Enquanto não houver essa homologação, não há que se falar em litispendência, coisa julgada, não há que se falar. Beleza? Competência concorrente. Competência concorrente. Eu estou repetindo por quê? Porque agora a gente muda. Estávamos no ponto 4, 3 e 4. 3, competência concorrente. 4, homologação da decisão estrangeira. Agora, ponto 5. Mudou tudo. Competência exclusiva. O que significa isso, professor? Competência exclusiva. Olha o nome. Trata de ações, diz respeito a demandas que só podem ser julgadas pelo Poder Judiciário brasileiro. Esse é o detalhe. Essa é a chave. Quando eu estou me referindo à competência exclusiva, estou diante de ações que só podem ser processadas e julgadas pelo Poder Judiciário brasileiro. E se eventualmente, meus caros, essas demandas forem julgadas fora do Brasil, elas nunca produzirão efeitos aqui. Por quê? Porque não tem como serem homologadas. Não tem como serem homologadas. Por quê? Porque é matéria de competência exclusiva. Só a jurisdição brasileira pode pacificar determinado conflito. Só o judiciário brasileiro pode processar e julgar aquela demanda. Nenhum outro. Lá na competência concorrente, o legislador dizia que cabe ao Poder Judiciário brasileiro julgar tais demandas. Mas se for julgado fora do Brasil, não tem problema. Vem para cá, homologa pela STJ e produz efeitos. Ponto. Aqui não. Essas são causas, essas são demandas que só podem ser julgadas no Brasil. Competência exclusiva. Olha o que o artigo 964 do CPC nos diz. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Então, nessas hipóteses que eu vou apresentar, se eventualmente algum judiciário estrangeiro, algum tribunal estrangeiro julgar, nunca produzirá efeitos aqui. Por quê? Porque não tem como essa decisão ser homologada. Não tem como. Artigo 964 deixa bem claro. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva. Só o Poder Judiciário brasileiro pode julgar. Ponto. Então não tem como homologar. Belezinha? Quais são as hipóteses? Quais são as demandas? Quais são as ações de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro? Artigo 23. Olha só como é que muda, né? Pessoal, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Com exclusão de qualquer outra. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Esse com exclusão de qualquer outra, você pode grifar aí de rosa-choque. Porque é o que vai fazer toda a diferença nesse estudo. Portanto, são hipóteses que só o Poder Judiciário brasileiro pode conhecer, apreciar e julgar. Quais são elas? Inciso 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. O objeto da ação é um imóvel que está no Brasil, então só o Poder Judiciário brasileiro pode julgar. Não interessa quem é o dono. Não interessa se
as partes, né? Uma é japonesa, um é japonês domiciliado na Inglaterra, o outro é americano domiciliado na África do Sul. O objeto dessa demanda é um imóvel que está aqui no Brasil? É um imóvel situado no Brasil? Então só o Poder Judiciário brasileiro pode julgar. Imagina uma ação reivindicatória, né? Aquela ação reivindicatória que discute a propriedade do imóvel. E aí é esse nosso caso, é um japonês domiciliado na Inglaterra e um mexicano domiciliado na África do Sul. E os dois estão discutindo sobre quem é o dono do imóvel que está aqui no Brasil, situado no Brasil, uma ação reivindicatória. Essa ação reivindicatória, independentemente do domicílio das partes e da nacionalidade delas, tem que ser proposta aqui no Brasil com exclusão de qualquer outro judiciário. Inciso 1º, ações relativas a imóveis situados no Brasil. Paralelamente, esse texto também encontra guarida lá no parágrafo 1º do artigo 12 da LINDB, que nós já até lemos para ilustrar a competência concorrente. Artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Parágrafo 1º. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Só. Ponto. É imóvel? É Brasil. Ponto. Bate o olho. É imóvel? Competência exclusiva. Competência exclusiva. Não é imóvel? Então, continua a leitura. Vamos ver se tem alguma outra hipótese aí de competência exclusiva. Olha o que o inciso 2º vai nos dizer. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, em matéria de sucessão hereditária. Então não é imóvel, mas está relacionado a direito sucessório. Está relacionado à herança, a testamento, a inventário de bens que se localizam aqui. Competência exclusiva do Brasil. Matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, inventário, partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Bens. Ele falou imóvel? Falou imóvel? Não falou imóvel. Isso significa que esse inciso 2º, ele vale tanto para móveis, quanto para imóveis. O inciso 1º está dizendo a respeito apenas de imóveis, qualquer que seja a ação. O objeto é imóvel situado no Brasil, então o Poder Judiciário brasileiro com exclusividade. Agora, é direito sucessório. Está envolvendo a partilha de bens, móveis ou imóveis, situados no Brasil, então competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Ok? Por quê? Porque lá na sua prova vai falar que um japonês que era casado com uma australiana, mas que vieram passar umas férias aqui no Brasil e adquiriram 2 carros, que deixaram aqui. E aí o japonês morreu. E agora essa australiana quer partilhar esses 2 carros, bens móveis que estão no Brasil. Opa, é direito sucessório. Bens, móveis ou imóveis localizados no Brasil. Competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Tá? Peço cuidado de vocês com o artigo 10º da LINDB, parágrafo 1º. Por quê? Porque nós estamos falando aqui
de direito processual. A ação será proposta no Brasil. Esse inventário acontecerá no Brasil, porque envolve a partilha de bens móveis e imóveis aqui localizados. É possível que neste inventário seja aplicada a norma material do outro país? É? Excepcionalmente sim. Por mais estranho que seja. Porque o processo vai ser desenvolvido aqui, porque é competência exclusiva, ponto. Mas a lei material, o Código Civil, vai ser o de outro país. É possível que isso aconteça? Artigo 10, parágrafo 1º da LINDB nos traz uma exceção. Artigo 10, parágrafo 1º da LINDB autoriza que se aplique a norma material estrangeira relacionada a direito sucessório quando ela for mais benéfica a filhos ou cônjuge brasileiro. Filhos ou cônjuge brasileiro. A mensagem? Norma material. Norma material. É uma brasileira que teve um affair com um mexicano. E com esse mexicano teve um filho. Tal mexicano tem uma casa de praia aqui no Brasil, tem 5 carros aqui no Brasil e ele morreu. O inventário desses bens só pode ser realizado aqui. Competência exclusiva. Então o processo vai ser aqui. É possível que eu aplique o Código Civil mexicano? É possível, se a norma for mais benéfica para os filhos e para o cônjuge. É possível. Tá? Beleza? Então, atenção, norma material que a LINDB está falando. O processo vai ser aqui. O que pode acontecer é que a norma material de um outro país seja aplicado nesse processo aqui desenvolvido e julgado. Ok? Então, cuidado, cuidado. Último inciso. Nos diz o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil. Bens imóveis ou móveis. Ele não especificou. Então, atenção. Bens imóveis ou móveis situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, é uma ação de divórcio e eu vou partilhar bens. Os bens estão localizados no Brasil. Essa partilha só pode acontecer aqui. Essa partilha só pode acontecer aqui. Móveis e imóveis. Só aqui. Aí na sua prova cai que a Flávia, uma mulher brasileira, se apaixonou por um argentino, com ele teve um filho, eles moraram em Salvador, ele era rico, portanto comprou um imóvel, uma fazenda, tinha carro, mas resolveram, no último ano, ir morar em Buenos Aires. Ou melhor, já que ele é argentino, e para ficar mais bonito ainda nosso exemplo, eles foram morar em Santiago, no Chile. Então a Flávia é casada com um argentino, tem 2 filhos com ele, e eles moram em Santiago, no Chile. E tiveram uma pendenga, uma briga feia, querem divorciar. Aí cai na sua prova. Onde será processado o divórcio? No Chile? Na Argentina? Ou no Brasil? Qual é o judiciário competente para processar, conhecer e julgar esse divórcio? Chile,
Brasil ou Argentina? O divórcio pode acontecer em qualquer um deles. O divórcio. O divórcio. Não caia nessa pegadinha. O divórcio pode acontecer em outro país. A partilha dos bens é que tem que acontecer aqui. Porque esses bens estão localizados aqui. Captaram a mensagem? Entenderam? O divórcio pode ser processado em outro país, não tem problema. Só que se eles pretendem partilhar esses bens aqui localizados, a partilha tem que acontecer no Brasil, competência exclusiva. Não faz muito sentido processar o divórcio lá e ajuizar uma outra demanda. Então, na maioria das vezes, o divórcio também aconteceria aqui. Mas não caem na pegadinha. O divórcio pode acontecer em qualquer um dos três. Qualquer um dos três. A partilha dos bens aqui localizados só pode acontecer no Brasil. Poder Judiciário Brasileiro. Olha o texto. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha. Não está falando proceder o divórcio, a separação, a dissolução da união estável. Em divórcio, separação, dissolução de união estável, proceder à partilha de bens imóveis ou móveis localizados no Brasil. Qualquer que seja a nacionalidade das partes ou o domicílio. Ok? Então, cuidado. Show de bola. Alguns artigos aqui para a gente fechar essa primeira parte da nossa aula. Alguns outros artigos que nos interessam. Já que a gente falou que ia falar do 21, né? E seguintes, para completar todo o estudo dessa parte do Código de Processo Civil, artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguido pelo réu na contestação. Então, a gente viu hipóteses que podem ser julgadas aqui ou lá. E vimos hipóteses que só podem ser julgadas aqui. O que esse artigo 25 nos traz é que se as partes desse contrato internacional escolherem com exclusividade o foro de um tribunal estrangeiro, esse conflito não poderá ser julgado no Brasil. Não poderá ser julgado no Brasil. Tá? Não compete à autoridade judiciária brasileira. Não compete à autoridade judiciária brasileira. Processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. Então, o Brasil não vai poder julgar. Se o réu fizer essa alegação na sua contestação. Não vai poder. Vai ter que ser julgado fora do Brasil. Ah, professor, mas e se for um caso, uma hipótese, que era competência exclusiva do Brasil e no contrato eles colocaram cláusula de eleição do foro exclusivo de Londres? Espera lá. Aí é um contrato de compra e venda, professor, que envolve um imóvel localizado no Brasil. Só que nesse contrato de compra e venda, eles elegeram como foro competente para dirimir conflitos, foro de Londres. E aí? Pessoal, é lógico que se for uma hipótese de competência exclusiva do Brasil, não pode ter essa cláusula. Entenderam? Veja bem, quando for uma hipótese de competência concorrente, as partes do contrato podem escolher exclusivamente um foro estrangeiro. E se fizerem isso, o Poder Judiciário brasileiro não pode julgar. Não poderá. Agora, é muito óbvio de se perceber que se é uma hipótese, lá do artigo 23,
de competência exclusiva, não pode ter eleição de foro. Não pode ter eleição de foro. Isso fica bem claro no parágrafo 1º, né? Vamos ler de novo o caput do 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguida pelo réu na contestação. Olha o parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas nesse capítulo. Então, não se aplica o caput naquelas hipóteses de competência exclusiva previstas no Código. Beleza? Então, eu posso eleger o foro. Posso escolher com exclusividade o foro de qualquer outro tribunal, de qualquer outro país. E se eu escolher, o Brasil não pode julgar. Agora, se é alguma das hipóteses de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro, essa regra não se aplica. Por quê? Porque eu não posso escolher. Não posso escolher. É só competência do Poder Judiciário brasileiro. Belezinha? Vamos testar o conhecimento de vocês com algumas questões de concurso. É sempre bom. Está aqui um concurso de procurador legislativo da Câmara de Aracruz, do Espírito Santo, meu saudoso estado do Espírito Santo. Sou capixaba lá de Barra de São Francisco do Norte, né? Norte do Espírito Santo. Veja lá. De acordo com o novo Código de Processo Civil, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Ou seja, quero saber qual desses artigos me traz uma hipótese de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Vamos ver se você está afiado? A. Processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Competência concorrente. B. Processar e julgar as ações decorrentes de relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Competência concorrente. C. Julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil ou o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse, propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Competência concorrente. As três primeiras alternativas estão falando de hipóteses de competência concorrentes. Podem ser julgadas aqui ou lá. Se forem julgados fora do Brasil, podem produzir efeitos no Brasil se a decisão for homologada pela STJ. Então eu já sei que a resposta é a D. Mas vamos confirmar? Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Perfeito. Competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Inciso 2º. Né? Inciso 1º fala sobre imóveis. Inciso 2º fala sobre a partilha sucessória, né? Partilha hereditária. Inciso 3º, partilha em razão de divórcio, separação, dissolução de nenhum Estado. Então, letra D. Letra D, as outras hipóteses são competência concorrente. Prova do PGE do Amapá. A respeito das normas processuais civis pertinentes à jurisdição e ação, julgue o item seguinte. O novo CPC reconhece a competência concorrente da jurisdição internacional para processar ação de inventário de bens situados no Brasil, desde que a decisão seja submetida à homologação do STJ. Pode, pessoal? O novo CPC reconhece a competência concorrente
de jurisdição internacional para ação de inventário relacionada a bens situados no Brasil? É isso? De forma alguma, você está louco? Está louco? Direito sucessório, competência exclusiva. Está errado. Última aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a organização do Poder Judiciário. Prefeitura de Quixadá, Ceará, assistente jurídico. Analise os itens abaixo e depois marque a alternativa correta. Compete à autoridade brasileira processar e julgar as ações nas quais o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, considerando-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Correto? Correto, né? Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil e quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse, propriedade, recebimento de renda e outros benefícios econômicos. Correto? Correto. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. Correto? Correto. 4. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Correto? Correto. 5. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira, quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Correto? Correto. Todas as alternativas são verdadeiras. Essa questão que tem muita gente que erra, porque você nunca imagina que está tudo certo, né? Mas nesse caso, estava absolutamente tudo correto. Beleza? Então, veja bem, pessoal, nós somos ali até o artigo 25, né, do 21 até o 25 do CPC. Falamos sobre o conceito de competência, falamos sobre competência concorrente, sobre competência exclusiva. No contexto da competência concorrente, tratamos a homologação de decisão estrangeira. Ok? Show. Na segunda parte dessa nossa aula, né, da competência parte 2, nós vamos começar a trabalhar a competência interna, porque a gente já falou sobre competência internacional, possibilidade de um tribunal estrangeiro julgar e produzir efeitos aqui, que a gente já falou. Competência concorrente, homologação de decisão estrangeira, hipótese de competência exclusiva, a gente já bateu. Próxima aula, a gente vai começar a falar sobre competência interna, com base nos critérios que nós vamos identificar. Valor da causa, critério territorial, critério funcional, matéria territorial. Nós vamos identificar competência aqui, distribuição entre os órgãos do Poder Judiciário aqui. Só que para realizarmos esse estudo, por isso que eu deixei para o finalzinho desse nosso encontro, para estudar a competência interna, distribuição aqui no nosso Poder Judiciário brasileiro, a gente precisa falar um pouquinho sobre a organização do Poder Judiciário. Seremos breves, apenas para saber quais são os órgãos judiciários, quais são os órgãos que compõem o Poder Judiciário brasileiro. Para então identificarmos quem julga cada causa. Essa causa é de competência da Justiça do Trabalho, de competência da Justiça Eleitoral, é da competência da Justiça Militar ou é Justiça Comum? Sendo Justiça Comum, é estadual ou federal? Será que essa competência, ela não é de competência, essa ação, ela já não é de competência originária do tribunal? Então é isso que a gente quer saber. Como é que vai ser organizada aqui? Para tanto, eu preciso identificar, né, com base lá nos artigos 92 a 126 da Constituição Federal, como que o Poder Judiciário pátrio se organiza. E aí você talvez já tenha
visto esse quadrinho, mas eu faço questão de colocar sempre que a gente estuda competência, né, porque é uma base importante para analisar a competência interna. Tá? Então, fica aqui comigo. Tá? Essa aqui é até uma matéria de constitucional. Mas preste bastante atenção como é que o Poder Judiciário brasileiro se organiza.